Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Mais uma vez estamos aqui no Ciências da Natureza, chave do Enem e a disciplina de Química. Pegue o seu material, pegue as questões e vamos resolver os nossos exercícios. Eu espero que vocês não tenham ficado com nenhuma dúvida, mas caso tenha, agora é o momento de tirarmos todas elas. Bom, qual é o conteúdo da nossa aula de hoje? O conteúdo da nossa aula de hoje são as funções oxigenadas, né? Então, no primeiro bimestre, o foco foi o carbono e os hidrocarbonetos. A gente ainda está falando de química orgânica, o carbono ele ainda é muito importante, mas agora a gente vai identificar as funções oxigenadas. Nós temos a presença do átomo oxigênio e a forma com que ele se apresenta vai mudar ali as características e principalmente o grupo funcional dessas moléculas, ok? Então, nós temos aqui, eu trouxe a maioria, né, dos compostos, então o álcool, começaremos com o álcool, perdão. Vai chegando nessas horas, a garganta já vai falhando. Nós temos o álcool, né? Então, como que eu caracterizo um álcool? Como que eu identifico visualmente o álcool? Quando eu tenho a presença da hidroxila, do OH, ligado a carbono saturado, ligado a carbono que só faz ligações simples. E aí, pensando nesse mesmo, né, nessa mesma pegada de grupo hidroxila, nós temos o enol e nós temos o fenol. Tem que tomar cuidado aqui, né, agora, para identificar e diferenciar um do outro. O enol, o grupo hidroxila está ligado a um carbono insaturado, né, cuja insaturação é do tipo dupla. E o fenol, e aqui ocorre muita confusão, hein? Ocorre muita confusão. É quando eu tenho o grupo hidroxila ligado direto ao AR, que é o aromático, né? No anel benzeno, né? Então tá ligado diretamente ao carbono do benzeno, fenol. E a gente vai ter um exercício para pegar essa charadinha aí, para identificar se vocês tiveram dificuldade ou não nessa parte. Aldeído e cetona, já começa a aparecer a carbonila, que é esse grupo C-O, né, que tem aqui no anidrido também. Então, esse C-O, só que o aldeído, essa carbonila, esse C-O, ele tem obrigatoriamente que estar na extremidade, ou seja, ele tem que fazer uma ligação aqui, ó, com o hidrogênio, certo? Já a acetona, e aí sim, a acetona removedor de esmalte pertence ao grupo das cetonas, ali, dos compostos orgânicos. A cetona, ela tem que ter a carbonila, só que essa carbonila ela fica normalmente no meio, né? Ela fica entre carbonos, ok? Por isso que R1 e R' e R, né? Que são ali as sequências de carbono. Os ácidos carboxílicos, né? Então, ácido, porque você vai ter a liberação desse H+ aqui em solução, ele é ionizável. E você tem ali o C-O, carbonila, ligado diretamente ao grupo hidroxila. Isso caracteriza um ácido carboxílico. O anidrido é quando você tem ali a carbonila e entre a carbonila você tem um oxigênio, certo? Então, o anidrido. Depois, o sal orgânico, que você tem ali a carbonila, o grupo O, né, o oxigênio, e você vai ter um metal, né? E aí vai formar um sal orgânico. Os éteres, né, tá aqui embaixo, os éteres, éter, né? Então você tem ali uma sequência de carbonos e no meio dessa sequência de carbonos você tem o heteroátomo, o oxigênio no meio, quebrando essa sequência. E os ésteres, né? Os ésteres é quando eu tenho a carbonila, então eu tenho uma sequência de carbono, chega na carbonila, C-O. Essa carbonila está ligada a outro átomo de oxigênio e esse átomo de oxigênio está ligado a outra sequência de átomos de carbono. Então a cadeia ela continua. 1, 2, 3, aí vai depender do tamanho, certo? Então, essa parte das funções de identificar as funções oxigenadas são muitas, de fato, né? Mas a hora que a gente identifica a particularidade de cada uma delas, acaba ficando mais fácil, tá? E os exercícios de hoje, eles vão bem nessa característica também, de identificar algumas funções. Bom, vamos lá. O biodiesel é um combustível alternativo ao diesel, do petróleo, que tem sido produzido em grande escala no Brasil a partir da transesterificação
do óleo de soja em meio alcalino. Então, você vai ter ali o processo de formação, né? O principal componente dos óleos da gordura ali, os ésteres, certo? Então, transesterificação. Do óleo de soja em meio alcalino, em meio básico, né? Lembrando ali de algumas palavrinhas que são importantes, né? Terceirão, revisão, vestibular. Então, a gente precisa resgatar ali alguns conceitos. Visando reduzir a competição com a indústria alimentícia. Os óleos de fritura estão entre as matérias-primas alternativas que têm sido consideradas. Então, trabalhar ali, fazer essa troca ali, né, do óleo de algo, né, mais biodegradável. Porém, o seu uso no processo tradicional é dificultado por conta da acidez de Bronsted ou Bronsted-Lowry, né? Ácido base, ou como que é um ácido de Bronsted, né? Então, para a gente recordar, um ácido de Bronsted é qualquer espécie que consiga doar um próton, independente do meio, tá? Não precisa estar em meio aquoso, não, independente do meio. Ele consegue doar um próton, um íon H+, então ele é considerado um ácido segundo a definição de Bronsted, certo? Desenvolvida durante o processo de degradação do óleo, conforme mostra o esquema genérico em que R é representado, né, representa um grupamento alquila qualquer, uma sequência de carbono qualquer, tá? Então, eu só tenho que estar atento às funções. Mas qual é a função, né? O que está dificultando o processo? O que está dificultando o processo é a acidez. Mas o que é um ácido? Um ácido de Bronsted é qualquer substância, qualquer espécie que é capaz de doar, né? De liberar ali um próton. Então, de todas as funções que eu tenho aqui orgânica, qual é aquela que vai liberar um próton, né? Que vai liberar um íon H+. Então, se a gente olhar os outros, né? Aqui desse lado aqui, mais à direita não, mas mais à esquerda ali, nós temos outro OH, só que esse OH está ligado a um carbono que só faz ligações simples. Então, nesse caso, ele não é, por pertencer à função álcool, ele não é um hidrogênio ionizável, né? O hidrogênio que vai ser ionizável, que vai ser, né, que vai sair com facilidade doando esse próton, é justamente os hidrogênios da função do ácido carboxílico, né? Então, se eu lembro que essa é a função do ácido carboxílico e ele está falando que é por conta da acidez, então eu já sei que a dificuldade ela é gerada, então, pela presença do grupo, né, do grupamento ali do C-O, né, OH, ou do grupamento que condiz aos ácidos carboxílicos, ok? Então, pegando algumas palavrinhas-chave, já facilita a nossa interpretação e resolução da questão. Com o objetivo de proporcionar aroma e sabor, né, a diversos alimentos, a indústria alimentícia se utiliza de flavorizantes. Em geral, essas substâncias são ésteres, como apresenta no quadro. Então, lembra, ésteres, como que é um éster, né? O éster, ele tem que ter a carbonila, C-O, e ligado à carbonila, a gente tem que ter o outro oxigênio. Por isso que, né, tá vendo que no meio das moléculas, ou no início, você tem um CO2? Porque é justamente a abreviação do grupo dos ésteres. Só que esse éster, ele tem que ser derivado do ácido etanóico e apresentar uma cadeia carbônica saturada. Então, eu preciso de duas, né? Preciso dessas duas informações para resolver essa questão. Primeiro, ácido etanóico, ET. ET é prefixo para 2 carbonos. Isso já vai me ajudar. E a cadeia carbônica ela tem que ser saturada, quer dizer que entre os carbonos eu só posso ter ligações do tipo simples. Bom, pronto. Sem essas duas informações, vamos lá. Primeiro, o benzoato de metila, benzoato, benzeno, ó, C6H5, então C6 já lembra do benzeno, certo? Tá ligado à carbonila, então ele faz parte da cadeia principal, e o metila quer dizer que daí quebra com oxigênio e fica um carbono depois.
Então, é uma cadeia carbônica saturada? Não é uma cadeia carbônica saturada, né? Ela tem a insaturação do anel aromático, então já vou descartar o kiwi. Segunda, acetato de isoamila. Então, acetato de isoamila, então eu tenho CH2, CH2, CH, CH3 de um lado, né? Tem o oxigênio quebrando a molécula em dois, e antes da cadeia principal ali, você tem o carbono da carbonila e o CH3 lá da extremidade. Se eu dividir essa molécula justamente aonde ocorre a quebra, né, para a formação do éter, ou voltar lá para o ácido, então eu vou ter lá no total dois carbonos. Dois carbonos, interessante. Na cadeia carbônica eu só tenho ligações simples. Interessante, então ela está se enquadrando naquilo que a gente precisa, certo? Eu vou guardar essa molécula, vou guardar essa informação, vou olhar as próximas. Acetato de benzila, né? O acetato e de benzila, só que a parte do benzeno tem insaturações, então já descarto, ok? Vamos lá. Propanoato de isobutila, né? Iso porque é igual, but porque eu tenho uma sequência de 4 carbonos, lembra? Então essa parte aqui, ó, essa parte aqui, do ó para cá, né? Essa parte aqui é o isobutila. 1, 2, 3 e 4 ali, ligando ao oxigênio. E eu tenho ali a parte, né, do propanoato, né? Então a parte ali que veio do ácido. Então, vamos lá, se eu dividir aqui a molécula, quebrar essa ligação carbono-oxigênio, eu vou ter lá a sequência da cadeia principal com 2, opa, só um minutinho, tá? Aí 2 e 3. Então, quer dizer que, olha, eu quebro a cadeia, ela é saturada, é ramificada, mas ele falou saturada. Ela é saturada, só faz ligações simples entre os carbonos, mas, diferente do aroma lá da banana, ela tem 3 carbonos na cadeia principal, e o prefixo para 3 é prop, enquanto o prefixo para 2 é et, e aí ele falou que é do ácido etanóico, né? Então, provavelmente vai ser a da banana. Por que não é o anitrilato de metila? Porque eu tenho também as insaturações do anel benzeno. Então, olhando todas as moléculas que eu coloquei a representação para vocês, aquela que de fato deriva do ácido etanóico, que tem ali na sua cadeia principal, né, da carbonila, 2 carbonos, e também a sua cadeia carbônica no total como sendo saturada, é de fato o aroma da banana, né, o acetato de isoamila, ok? Então, essa daqui, para resolver, vocês tinham que montar ali a molécula, talvez voltar ao processo de ver quem era derivado do ácido, né, da reação de esterificação, é um pouquinho difícil. Mas se a gente já consegue, né, identificar a cadeia principal do éster e quantos carbonos tem, isso já facilita também o processo. Terceira questão. Os hidrocarbonetos são moléculas orgânicas com uma série de aplicações industriais. Por exemplo, eles estão presentes em grande quantidade nas diversas frações do petróleo e normalmente são separados por destilação fracionada, com base em suas temperaturas de ebulição. O quadro apresenta as principais frações obtidas na destilação do petróleo em diferentes faixas e temperaturas. Lá embaixo, né, eu esqueci de colocar porque a gente ficou ali com o processo final, né, dos hidrocarbonetos, então eu trouxe essa questão envolvendo, né, os derivados do petróleo, o processo ali de obtenção do petróleo. Quando a gente fala em destilação fracionada, né, destilar por partes, né, fracionar por partes, é uma separação por partes. E essa destilação, essa separação é um processo físico. Eu tenho naquele líquido, naquele óleo, né, o petróleo, eu tenho todas essas moléculas já. O que vai acontecer é que por meio do aquecimento eu vou conseguir separar essas moléculas. Não é uma reação, uma transformação química, é só uma forma de separar, né, de forma física, levando em consideração as propriedades físicas como ponto de
ebulição. E aí ele trouxe, né, na fração 1 a gente tem o GLP, na fração 2 a gasolina, na fração 3 o querosene e na fração 4 o óleo diesel. E aí é justamente a fração 4 que ele quer, né, que o nosso foco ali esteja para resolver a questão. Na fração 4, a separação dos compostos ocorre em temperaturas mais elevadas. Por que isso ocorre? Então, olha lá. Se a gente comparar, né, a temperatura de ebulição ali do GLP é até 20 graus. A da gasolina de 30 a 180. A do querosene vai de 170 a 290. E a do diesel fica ali na faixa de 260 a 350. Então, uma faixa bem elevada. Por quê? Porque a densidade é maior? Será que é a densidade que vai fazer com que, né, ele tenha um ponto de ebulição mais alto que o outro? Porque a densidade é uma propriedade física, certo? Eles são mais densos, né? Eles vão ter ali uma quantidade maior de carbono, que vai dar uma maior massa, que vai dar uma maior densidade. Mas é isso que interfere é a densidade que interfere na transformação ali do estado físico? Porque o que eu preciso fazer para que a molécula passe do estado líquido para o estado gasoso? Eu preciso romper a interação entre as moléculas, certo? Se ela é mais leve, se ela é mais pesada, se ela é mais densa, se ela está embaixo, se ela está em cima, já, né, não interfere tanto, mas sim o tipo de interação que essas moléculas, né, elas vão sofrer umas com as outras. Então, não é devido à densidade. É devido ao maior número de ramificação? Como que eu vou saber, né? No caso aqui, não dá para saber, porque ele só me deu a quantidade de carbonos, ele não me deu quais são as moléculas que eles estão analisando. Então, eu não consigo saber, né? Então, já vou descartar essa. Sua solubilidade no petróleo é menor. Ué, peraí. Mas tudo isso aí não estava no petróleo? Como que a solubilidade dele é menor? Se estava tudo ali, naquela mistura. A diferença é que quando eu aqueci, eu consigo separar aquelas substâncias que estavam todas ali, só que eu vou separar elas por partes, porque cada uma das substâncias que estavam, né, no petróleo, solubilizadas, todas naquele óleo, elas vão ter pontos de ebulições diferentes. Então, né, não tem a ver com a solubilidade no petróleo, porque todas elas estão lá solúveis, né? Todas elas estão naquele meio. As forças intermoleculares são mais intensas. O que acontece com essas cadeias, né? As forças entre as moléculas. Então, quer dizer que quando a minha cadeia ela é muito grande, eu vou ter uma interação, é isso que ele está querendo, né, com essa alternativa. Eu vou ter uma interação maior entre essas moléculas, mais pontos interagindo umas com as outras, o que vai dificultar a passagem dela, que vai dificultar, porque daí eu vou precisar de temperatura maior, da passagem dela do estado líquido para o estado gasoso. Então, moléculas maiores vão ter interações mais intensas, é isso que ele quer dizer. E na letra E, ele fala assim, ó, a cadeia carbônica é mais difícil de ser quebrada. Tá, vamos lá. Se eu fiquei na dúvida nessas duas, professora, e agora? A cadeia carbônica ela vai ser mais difícil de ser quebrada? Repare que é um método de separação físico. Eu não vou quebrar a molécula, eu vou separar ela porque eu vou romper as interações entre as moléculas e não vou quebrar as ligações, porque se eu quebro a ligação, daí já é um processo químico, uma reação química, já é uma transformação. A única coisa que ele está fazendo aqui é separar essas substâncias que já estão lá naquele petróleo. Então, a gente vai descartar, consequentemente, a letra E, porque eu não estou tendo uma quebra. Eu só tenho que ter uma temperatura maior, porque a interação entre essas moléculas maiores, ela é mais intensa. E aí, para romper essa interação, eu preciso de mais energia. Mais energia, vou romper a interação, e aí sim eu consigo separar, né, esse óleo diesel, por exemplo, das outras, né, do betume, do piche, enfim, que sobram ainda. Certo? Então, a alternativa correta é a letra D. A gente tem que ficar muito atento quando ele fala de transformação física e transformação química, né? Nesse caso, a destilação fracionada é um processo para separar as moléculas, não é para formar novas moléculas.
separar aquilo que está naquela mistura do petróleo, ok? E a nossa questão, essa questão aqui, ó, essa questão aqui que eu falei, ó, vamos ver se vocês vão lembrar da função ali do fenol, né? Então, o 2-BHA é um fenol, ele está afirmando, é um fenol. E qual é a característica? Como que eu sei, né, que é um fenol? Porque eu tenho que ter o grupo hidroxila, o OH, ligado direto ao anel benzeno. Usado como antioxidante para retardar a rancificação em alimentos e cosméticos que contêm ácidos graxos insaturados, gordura, né? Aquela coisa de ranço, né? De ficar rançoso. Então, para minimizar esse processo. Esses compostos caracterizam-se por apresentar uma cadeia carbônica aromática mononuclear. Estou falando ali do fenol. Um núcleo só, um anel benzeno só. Apresentam um grupo substituinte. Então, você tem o fenol e você tem o grupo substituinte. Terc-butil na posição orto. E o grupo metox, né? Met mais ox, metox, então tem que ter um carbono mais oxigênio, na posição para. Então, vamos lá. A estrutura do fenol descrito então você tem aqui, ó, é um fenol, não é um fenol. Por que não é um fenol, professora? Cadê a insaturação aqui? Alternando. Não tem, não é o benzeno. Tá faltando uma insaturação aqui. Mas tem o grupo hidroxila, é um hexágono, né? Tem 6 carbonos, mas cadê a terceira insaturação aqui? Não é, certo? Então já elimina a letra D. E a letra E também, né? Tem ali a presença do fenol. Ok. Já consegui eliminar uma? Vamos agora ver a questão do terc-butil na posição orto e do metox na posição para. Bom, terc-butil. But, 4 carbonos. Il quer dizer que ele é uma ramificação. E o terc, nesse caso, vem de terciário, terceiro. Quando a gente tem ali, ó, 4 carbonos, tá vendo? E o carbono terciário, porque ele está ligado a outros 3 átomos de carbono. Esse carbono vai estar ligado à cadeia principal. Então, a gente tem o terc-butil. Uma forma de abreviar o terc-butil é quando eu coloco o carbono, que é o carbono lá que está ligado à cadeia principal, e as 3, né, ramificações dele, que são os 3 CH3, né? Então, eu coloco entre parênteses o CH3 e a quantidade de vezes que ele se repete. Então, essa é uma forma de abreviar. Quem é o metox? Met, um carbono, oxigênio. E o resto é o resto da cadeia, não importa. Mas o metox, né, porque é a parte menor do éter é que vai levar a terminação ox. Então, o metox tem essa cara ali, né, tem essa representação. E como que a gente abrevia o metox? Então, a gente coloca lá a ligação, certo? O oxigênio, porque é ele que vai estar ligado à cadeia principal, e depois o CH3 do MET ali, do metox. E, por fim, para relembrar, o benzeno, né, o anel aromático e as posições. Eu já tenho o R aqui, o R aqui é o substituinte, certo? Então, é o OH já que tem. A posição orto é ortogonal a ela, né? É o próximo carbono. A posição meta, né? E a posição para, que vai estar paralela ali ao ligante, né? Ao grupo que identifica a função. Então, retomando todas essas características, eu tenho que ter o terc-butil na posição orto, então ele vai ter que estar aqui, e eu vou ter que ter o metox na posição para. Então, eu tenho que achar um composto que ele vai ser exatamente, né, parecido com esse daqui, na posição certa, correta dos substituintes. E aí, olhando todas as moléculas, então, deixa eu só destacar aqui, então, os 2 ligantes têm que estar nessas 2 posições, que a gente pode chamar de posição 2 e 4, e a única que vai apresentar os ligantes CH3 e OCH3 nas posições que condiz a molécula representada e descrita no exercício é a letra E. Olha lá, o terc-butil na posição orto, o metox na posição para, e ali nós temos o fenol, né? Então, tá aqui a sua alternativa correta, ok?
E para finalizar, então, nosso exercício de identificação de função. Ah, esse aqui fácil, né, gente? Ah, se todos os exercícios da prova fossem assim, seria tranquilo ainda mais, né? Aí já a vaga já estava garantida. A produção mundial de alimentos poderia ser reduzida a 40% da atual, sem a aplicação de controle sobre as pragas agrícolas. Por outro lado, o uso frequente dos agrotóxicos pode causar contaminação do solo, água, superfícies subterrâneas e alimentos. Os biopesticidas, tais como a piretrina, e a coronopilina, têm sido uma alternativa na diminuição dos prejuízos econômicos, sociais e ambientais gerados pelo agrotóxico. E aí você tem as duas moléculas, certo? A representação delas. Identifique as funções orgânicas presentes simultaneamente, ou seja, tanto em uma quanto na outra, nas estruturas dos dois biopesticidas apresentados. Então vamos lá. Vou selecionar aqui, pronto. Duas moléculas, né? Trouxe elas mais para perto. A piretrina e a coronopilina. Nossa, é um trava-língua, eu entendo vocês de vez em quando. Olha ali, eu tenho um C dupla O ligado a um oxigênio, e aí continua a sequência de carbono. Eu tenho a função éster. E na outra molécula, no outro biopesticida, eu também tenho a função éster. Olha aqui, ó, continua carbono para cá, e eu tenho o C dupla O. Olha lá, eu tenho também o éster, ok? Então, nas duas eu tenho éster. Perfeito. E qual é a outra função que eu tenho nas duas? Bom, eu vou olhar ali, ó, tô vendo oxigênio, então é mais fácil para eu identificar. Eu tenho um C dupla O. E nesse C dupla O, dos dois lados dessa carbonila, eu tenho sequências de carbono. Então, eu tenho uma carbonila entre carbonos. E a mesma coisa aqui na segunda, né? Então, eu tenho a função cetona. Eu tenho a carbonila entre carbonos aqui e um carbono aqui. Então, se a carbonila está entre carbonos, isso caracteriza a função cetona. Depois, na molécula da piretrina, não tem mais função oxigenada. Na outra molécula, da coronopilina, eu tenho a função álcool, mas ela só pertence a essa biomolécula. Então, não vai pertencer a outra, não é, né, simultânea. Então, as duas funções que eu tenho nas duas substâncias é a função cetona e a função éster. Bem tranquila essa, né? Eu espero que vocês tenham acertado. São exercícios bem mais teóricos. São exercícios, né, que vão demandar ali uma parte de identificar, de se familiarizar com as funções oxigenadas. Isso pode gerar um pouquinho de confusão, mas eu sei que vocês estão tirando de letra. Pessoal, por hoje é só. Um beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau. Fala galera, tudo bem? Mais uma vez aqui, noite do Chave do Enem, terceiro ano, dia de Ciência da Natureza, né? Biologia, Química e Física e claro, né? Hoje com Biologia, que é a melhor disciplina que você tem hoje para você conhecer um pouquinho mais do seu corpo humano, para você conhecer um pouquinho mais de como funciona essa maravilha criada por Deus, né? Você fez o seu simulado essa semana, né? 5 questõezinhas relacionadas ao conteúdo que você está tendo aí na sua apostila. Espero que você tenha se dedicado um pouquinho para esse simulado, estudado um pouquinho, feito bem ali, sem chutar, sem nada, para poder tirar uma notinha legal aí no componente do Chave do Enem, tá bom? Beleza? Vamos seguir? Você que está aí estudando, está assistindo a aula, tira uma foto, @Chave do Enem, marca o seu colégio, marca o seu professor, fala, professor, ó, tô assistindo, fiz o simulado, tá legal demais, hein? Tá bom? Você de onde estiver aí, manda também de onde você está assistindo, é legal para a gente poder saber até onde está alcançando. A gente está hoje
com colégios para o Brasil todo aí, é muito legal a gente saber de onde está vindo. Beleza? Vamos seguir. Vamos lá para a primeira questão. Olha só. A doença diabetes mellitus caracteriza-se pelo aumento da concentração de glicose no sangue. Quando o limiar de reabsorção renal de glicose é ultrapassado, o excesso de glicose será encontrado na urina. A cidade alternativa que preencha corretamente as lacunas no excerto a seguir. Olha só, tá aqui, ó. O sangue chega aos capilares e dos capilares ele vai aonde? Com uma pressão suficiente para que parte do plasma passe para o espaço. Qual é o espaço que é esse? Havendo assim a formação do filtrado, composto principalmente por água, e o que mais tem nessa água? Eletrólitos, aminoácidos e glicose. Ao passar pelos túbulos néfricos, ou os néfrons, tá? Ocorre reabsorção de algumas dessas substâncias e de grande parte de água, iniciando a formação de urina. No caso de pessoas com diabetes mellitus, em que a concentração de glicose no plasma é elevada, a reabsorção, de que forma, dessa substância não é completa e a urina passa a conter glicose. Então, beleza. A gente tem aqui um monte de nome para completar ali. Vamos ter uma revisãozinha rapidinha? Olha só. Aqui você tem o seu sistema urinário, tá? Um dos sistemas excretores do organismo. Então você tem 2 rins, tá vendo aqui? Aí você tem artérias e veias, tá? Aqui você tem os capilares, são artérias e veias bem pequenininhas, chamam capilares, parece fiozinhos de cabelo, são bem pequenininhos. Aí você tem aqui, ó, saindo de cada rim, tá vendo aqui, ó? Você tem o ureter, que vai aqui até a bexiga. Essa daqui é a bexiga, onde armazena a urina. E aqui para sair você tem a uretra, tá? Vamos lembrar de baixo para cima, vamos? A uretra no homem é o mesmo local por onde passa o sêmen, como também por onde passa a urina, ok? Aqui, no caso da mulher, ela tem um local especificamente para passar apenas a urina, que é a uretra também. A bexiga, que você está vendo aqui, ela tem uma capacidade, claro que isso depende de pessoa para pessoa, mas de aproximadamente 750 ml, tá? Então, quando você está muito à vontade de fazer xixi, que você sente ela aumentar de tamanho, te dá aquela cólica, você vai fazer xixi, sai bastante, então pode chegar até 750, em algumas pessoas talvez um pouco mais, pouco menos. Mas o interessante é que o sinal de micção é o nome chique para que você está com vontade de fazer xixi, né? A partir de 300 ml, você já recebe sinais de vontade para ir ao banheiro. Isso numa grande maioria das pessoas, tá? Então, ela tem essa função elástica para poder aumentar e diminuir. Depois tem aqui, então, o ureter, né, que traz a urina. Aqui você tem os rins, tá? Um de cada lado. Vamos dar uma ampliada no rim aqui. Ó, aqui tá a imagem bonitinha, né? Animação e tal. Isso daqui seria uma imagem de aula de anatomia, né? Então, direto de um cadáver, tá? Aí aqui você tem um rim, aqui você tem as artérias, veias, os capilares. Aqui você tem o ureter, aqui, ó, que tá mais amareladinho. Claro que aqui provavelmente foi levemente tratado aqui para dar uma identificação diferente de cores aqui, tá bom? Vamos seguir aqui para o rim, ó. Olha só o rim. Aqui você tem o ureter, tá? Que sai ali de trás, ó, tá vendo aqui? Tá cheio de urina aqui, vai passar e ele vai entrar. Então, o sangue vem aqui pela artéria, tá? Trazendo sangue, não seria talvez o termo correto, mas talvez para ficar mais fácil para você entender, o sangue sujo, né? O sangue que está cheio ali de impurezas que precisam ser filtradas pelo rim, ok? Então, assim, lembra, as substâncias vão ser produzidas pelo organismo,
essas substâncias vão passar pelo rim e vão ser retidas para formar a urina. Então, juntamente com água e essas substâncias, elas vão ser eliminadas, tá ok? Então, vamos lá. Olha só, vamos dar uma aumentada aqui, ó. Aqui nós temos o formato em mais ou menos em 3D aqui para você poder ver um pouquinho de profundidade, tá? Aqui você tem a parte dos néfrons, tá? Que estão chegando aqui. Vamos ampliar um pouquinho mais, ó. Tá aqui essa parte aqui dos néfrons e aqui nos néfrons, ó, eu quero que você atente a essa estrutura aqui, ó, mais vermelhinha, tá? Essa estrutura aqui mais vermelhinha seria a parte da cápsula glomerular, tá? Olha só. Aí, aqui eu quero mostrar para vocês o seguinte, ó. Aqui você tem um rim. Esse rim aqui, por exemplo, ó, que ele quase não está realizando filtragem. Então, ele tem uma quantidade muito grande de soluto que foi sendo retida e uma diminuição muito grande da quantidade de água. Então, seria uma pessoa que talvez se alimentou de algum tipo de substância e uma quantidade muito pequena de água. Tive uma professora que trabalhou comigo, por exemplo, que ela começou a fazer academia e um educador físico acabou, né, de uma forma incorreta, tá? Não é todo educador físico, foi só esse caso, em que ela começou a tomar uma quantidade muito grande de whey protein com um índice de proteína muito alto. Ela tomava de manhã, à tarde e à noite e era daqueles whey que tem grande quantidade de gramas ali por conchinhas. Aí, a quantidade de whey que ela estava tomando não era o suficiente, foi mais do que o suficiente para ela poder estar repondo e a quantidade de água foi insuficiente. Então chegou um momento que ela teve quase uma insuficiência renal quando você tem uma baixa filtragem aqui. Então toda a impureza e toxina, ela continua circulando pelo seu corpo. Aqui você tem lá em cima, ó, um rim saudável, onde você tem uma diluição bem maior desses resíduos aqui dentro do organismo, tá? Aí é o seguinte, ó, dentro aqui desses itens aqui, o que a gente tem que colocar, ó? O sangue chega aos capilares do glomérulo, tá? Assim que ele chegar, ó, com uma pressão suficiente para que parte do plasma passe para o espaço capsular. Então, ó, deixa eu voltar aqui, ó. Aqui você tem aqui. Opa. Voltar, mais um. Opa. Deixa eu ver aqui. Foi, ó. Tá vendo, ó? Essa cápsula aqui, ó, tá vendo? É a cápsula glomerular, tá? E aí lá dentro, você vai tendo ali, ó, chegando os capilares, tá vendo? Chegando todos os vasos sanguíneos, tá? Dentro aqui dessa cápsula, ok? Então vamos seguir. Aí, continua ali, ó, havendo assim a formação do filtrado, que seria aquilo que está sendo retido, composto principalmente por água e ureia, eletrólitos, aminoácidos, glicose. Ao passar pelos túbulos néficos, ocorre reabsorção de algumas substâncias, e de grande parte de água, iniciando a formação de urina. No caso de pessoas com diabetes mellitus, em que a concentração de glicose no plasma é elevada, ou seja, tem muito açúcar no sangue, a reabsorção ela é ativa, ok? Dessas substâncias não é completa e a urina passa a conter glicose. Então, já descrevi aqui que é a letra D. Lembra o seguinte, tá? Por que está usando aqui a palavra reabsorção? Entenda, o seu corpo, ele vai estar produzindo alguns tipos de toxinas, certo? Quando essa toxina for produzida, ela vai ter que ser eliminada. Só que em algumas vezes você acaba continuando a alimentação, produzindo toxinas ou outros nutrientes que acabam armazenando-se no sangue, ficando circulando, como por exemplo excesso de sal, excesso de açúcar, excesso de proteína, alguma coisa que diminua a quantidade de água.
aumente a concentração do soluto e diminua a quantidade de água. Então, o que vai acontecer? Algumas vezes, ao invés do sangue mandar reter, e aí a água, juntamente com impurezas, com alguns excessos de nutrientes, com a ureia, ao invés dessa água ir e ser eliminada, acontece um processo de reabsorção. Então, parte dessa água volta para o sangue para tentar diluir um pouco o sangue e aí você ter uma condição melhor, tá bom? Por isso, reabsorção. A próxima. A ureia é produzida pelo organismo a partir da amônia, por meio de um conjunto de reações químicas conhecido como ciclo da ureia. Disfunções clínicas podem interferir diretamente nesse ciclo, comprometendo ainda mais a saúde dos indivíduos. Uma dessas condições, dessas difusões, é o quê? Insuficiência pulmonar, apendicite aguda, baço aumentado ou cirrose hepática. Beleza, vamos ver aqui algumas coisas. Ó, dá uma olhada só nesse ciclo da ureia. Devido ao metabolismo de algumas das proteínas no organismo, não de algumas, mas de todas, você tem uma liberação de uma substância altamente tóxica para o organismo, chamada de amônia. Essa amônia, ela é muito tóxica, então ela precisa passar para um órgão primeiro, que vai transformar essa substância de muito tóxica para menos tóxica. E esse órgão é chamado de fígado. No fígado, a amônia é transformada em ureia. E essa ureia vai ser produzida ali, vai ser uma da parte de concentração ali para a formação da urina. Então, entenda o seguinte. Se você está me dizendo que o fígado vai fazer essa mudança, então significa que o fígado é o quê? O fígado, gente, é o principal órgão para a destoxificação do organismo. Professor, destoxificação, eu lembrei de detox. Então a gente toma suco detox para quê? Bom, vou ser bem claro com vocês. O suco detox, ele pode servir para qualquer coisa. O que ele não faz é limpar o corpo. Então, assim, um suco detox, ele pode ter ali quantidade de minerais, de vitaminas, de carboidratos, mas a função dele não é limpar o organismo. Esse suco, esse líquido, esses componentes, não vai eliminar de forma nenhuma nenhum desses componentes, como por exemplo a amônia. Quem faz isso é o fígado. Então, o fígado que destoxifica o organismo. Ah, professor, mas eu estou pagando muito mais caro num suco detox do que num suco de laranja. Tá ótimo, o suco detox ele é maravilhoso, é cheio de vitaminas, minerais, carboidratos diferenciados. Mas ele não serve para limpar o corpo. Ele serve simplesmente como uma outra função, coenzimático e tudo mais. Mas ele não destoxifica. Então o seu fígado tem que estar bom para poder fazer o ciclo da ureia corretamente e aí seguir. Aqui, ó, nós temos aqui dois fígados, tá? São de animação, não são de anatomia, não são reais, tá? Aí você tem, ó, o fígado saudável, lisinho, bonitinho, vermelhinho. E aqui você tem o fígado que tá com a cirrose hepática. Então, um fígado, por exemplo, com muita gordura excessivamente, pode acontecer o quê? Criar a cirrose hepática. Um fígado, por exemplo, que tenha grande quantidade de amônia e não tenha essa mudança para a ureia, vai acontecer essas condições também. Então, o ato de você não ter um órgão que destoxifica o organismo, isso pode muito bem levar você à morte, levar à icterícia, levar à anemia, entendeu? Então, obviamente, é algo assim importantíssimo. Então, a gente já sabe aqui que seria cirrose hepática. Professor, por que não seria o baço aumentado? O baço, ele tem mais a ver com o sistema de defesa do que necessariamente com o sistema de excreção.
Professor, por que não poderia ser apendicite aguda? O apêndice, gente, ele está mais relacionado ao sistema digestório, já que ele está ali entre o sistema do intestino delgado e o intestino grosso. Então, o apêndice, claro, a gente sabe hoje que ele tem ali a produção mais relacionada também ao sistema de defesa. Antigamente as pessoas diziam que não servia para nada, mas ele tem a sua função sim, tá? E a apendicite aguda seria simplesmente uma inflamação, ponto a romper. Também não tem nada a ver com a situação relatada no exercício. Insuficiência pulmonar, também não. A gente está falando aqui de ureia, está falando de amônia, então a gente está falando sistema de excreção, beleza? Vamos seguir aqui para a próxima. Em relação ao sistema excretor humano, escreva verdadeiro ou falso o que se afirma nos itens abaixo. Então vamos lá, ó. Os néfrons são estrutura presente nos rins, em grande quantidade, certo ou errado? A uretra faz a comunicação dos rins com a bexiga, certo ou errado? Ureia, ácido úrico e amônia são substâncias encontradas na urina. E aqui, a bexiga é um órgão muscular com capacidade elástica que armazena a urina. Então, quais estão corretas? Olha só, gente. Os néfrons, eles são estruturas dos rins e estão em grande quantidade. Cada rim tem aproximadamente entre 1 milhão e 1 milhão e 200 néfrons para fazer o processo de filtragem, tá? Então, obviamente, ele tem bastante quantidade. Segundo, a uretra faz a comunicação dos rins com a bexiga? Não. Por quê? Quem faz a comunicação do rim com a bexiga são os ureteres, tá? Ureter ou ureteres, que são dois. Terceira, ureia, ácido úrico e amônia são substâncias encontradas na urina. Sim, verdadeira. Lembrando que algumas pessoas acabam tendo grande armazenagem de ácido úrico, o ácido úrico, ele em alguns momentos ele cristaliza em algumas articulações. Então a pessoa que está com alimentação bem desregrada, baixa quantidade de água, ela sente algumas dores em algumas articulações, principalmente do pé, tornozelo, joelho, né? Então, devido a essa alta concentração. O fígado às vezes está doente, muita gordura, não está conseguindo fazer seu papel, quantidade de água baixa, então você acaba tendo esse problema. E a última aqui, ó, a bexiga é um órgão muscular com capacidade elástica que armazena urina, tá correta. Então, verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro, letra B, tá bom? Vamos lá para a próxima. O esquema acima, ou do lado, tá? Que a questão estava em cima, eu coloquei do lado aqui. Como ocorre a manutenção osmótica em duas espécies de peixe? Lembra que a manutenção osmótica é a quantidade de água dentro do indivíduo, tá? Então, essa osmose fala de transporte de água, quantidade de água, tá? A respeito, considere as seguintes afirmativas. Número 1. No peixe A, que você está vendo ali do lado, a eliminação de sais pelas brânquias ocorre de forma passiva. Então, olha só, o que está acontecendo ali? Você tem ali, ó, opa, já deu spoiler aqui, voltou. Ó, no peixe A, eliminação de sais pelas brânquias ocorre de forma passiva. Olha lá o peixe A. Você está vendo que a água está entrando pela boca dele, ele está mandando sais minerais saindo pelas brânquias e a urina dele é reduzida e concentrada. Reduzida e concentrada. Como assim reduzida e concentrada? Pelo seguinte, ó. Como ele está se alimentando da água, o que vai acontecer? Ele vai estar liberando ali excreção de sais, só que você está percebendo que a água, ele está eliminando água e a água também está indo para o tecido. Então, o que está acontecendo? A água está sendo reabsorvida pelo organismo. Como ela está sendo reabsorvida pelo organismo, a concentração diminui a quantidade de urina e a urina é mais concentrada. Se a gente pensar, por exemplo, no ser humano, se nós temos muita reabsorção de água o tempo todo, você vai ter maior concentração de amônia, ureia, ácido úrico em maior quantidade, entendeu? Então, é isso que está acontecendo aqui.
liberou água, utilizou água o organismo, então você tem essa reabsorção, quantidade mais concentrada de urina. 2. A ingestão de água no peixe A repõe a água perdida por osmose. Exatamente. Ele está recebendo isso, está perdendo a água por osmose, por causa da alta concentração, e aí o que está acontecendo? Simplesmente está ali repondo. 3. O peixe B, aqui embaixo, elimina a amônia como principal excreta nitrogenada. Ali está dizendo o seguinte, ó, ele tem a absorção de sais e água. Aí a urina é mais abundante e diluída. Então, se ela é mais abundante e diluída, ela consegue mandar mais rapidamente essa grande concentração de excreta nitrogenada, no caso a amônia, tá? E número 4, no peixe B, tanto a absorção de sais como a de água ocorre de forma ativa. Não, os sais e a água, ela vai entrar para fazer o controle osmótico ali, tá? Então a concentração de sais para regular com o meio externo e interno e também a quantidade de água para fazer esse controle osmótico. Então ela está incorreta aqui porque ela entra de forma passiva. Então está correto aqui letra A. Estão corretas 1, 2 e 3, tá bom? Vamos para a última questão. Os túbulos de Malpighi são órgãos encontrados nos insetos com a função de quê? Então, assim, olha só essa imagem aqui, ó. Aqui você tem um gafanhoto, tá? E aqui você tem toda a anatomia dele. Então, você tem aparelho bucal, glândula salivar, tá? O seco gástrico, o papo, onde armazena alimento, vaso sanguíneo, tá vendo que é central, coração, você tá vendo que tem aqui vários, ovário, aqui você tem cordão nervoso, que fica bem aqui no abdômen, tá? Aqui, reto, ânus, e aqui, no caso, a parte da cloaca, no caso, uma fêmea vagina aqui, tá? Então, olha só, o túbulo de Malpighi, você tá vendo que ele está rodeando aqui, ó, a parte do intestino, tá vendo? Tá rodeando a parte do intestino. Então, se ele tá rodeando aqui a parte do intestino, significa que ele tem uma função de excreção, já que o intestino segue aqui até o ânus, tá? Então, olha só, olha aqui a questão. É da respiração? Não, não tem nada a ver com a respiração, tá? Você tá vendo aqui, ó, que a respiração aqui não, acho que não tá aqui. Mas no caso dos insetos, ó, você tem a parte aqui, ó, diretamente uns furinhos, são chamados de espiráculos, que eles são ligados diretamente ao vaso sanguíneo. Então, por exemplo, no caso do ser humano, ele tem a inspiração aqui pelo nariz, leva o oxigênio até o pulmão, o sangue passa e pega. No caso dos insetos, eles têm uns espiráculos, é como se a gente, o ser humano, exemplo, fazendo uma analogia, como se nós tivéssemos vários buracos aqui na artéria, vários buracos aqui na traqueia e o oxigênio entrasse direto aqui para o vaso sanguíneo. Então é isso que ele tem, então não tem nada a ver aqui com respiração. Poderia ser de reprodução? Também não, já vimos ali que o órgão está totalmente separado da reprodução. Sensorial? Não, porque é um órgão interno do túbulo de Malpighi, não está na extremidade. Discreção? Sim, discreção. Então, ele tem auxilia na eliminação para poder ter a filtragem ali do sangue, simplesmente mandar ali para o intestino e acabar tendo a eliminação, tá bom? Bom, espero que tenha sido ótimo hoje para você poder dar uma olhada nas questões, ver onde errou. Poxa, essa aqui passou batida, é por essa palavra que eu acabei errando e tal. Sistema de excreção, ele vai além do sistema urinário, mas o sistema urinário ele é importante, tanto dos seres humanos como outros que eu coloquei aqui, como é o caso, por exemplo, dos insetos, tá? Espero que tenha tirado dúvidas de vocês, espero que tenha acertado. E a gente se vê no próximo Chave do Enem. Valeu, gente. Abraço. Até mais.
Fala galera, que bom estar aqui com vocês mais uma vez, que bom ter sua companhia aqui comigo, que bom que você já preparou aí todo o seu ambiente, está pronto, está pronta para mais esse encontro nosso aqui para a gente estudar física, tá bom? Não esquece, se você já separou aí o seu lanchinho, a sua pipoca, o seu suco, fica à vontade, se você ainda não separou, corre lá, já faz isso acontecer. E você pode, enquanto isso também, já tirar uma foto, mostrar para a gente, contar para a gente de onde é que você está acompanhando o Chave do Enem. Posta lá no Instagram, marca a gente nas redes sociais, no @chave do Enem. Vai ser muito legal estar interagindo com vocês em qualquer plataforma que você conseguir encontrar a gente, beleza? Bom, vamos lá, sem demoras, hoje a gente tem bastante coisa para conversar. Hoje o nosso assunto são dois. Nós vamos falar basicamente sobre circuitos elétricos e sobre leis de Ohm, ok? Bom, vamos lá, vamos para a nossa primeira questão aqui, então assim a gente já vai modelando aquilo que a gente quer discutir hoje. Bom, diz assim: em virtude do frio intenso, um casal adquire uma torneira elétrica para instalar na cozinha. Um eletricista é contratado para fazer um novo circuito elétrico para a cozinha, cuja corrente será de 30 amperes. Com a finalidade de alimentar os terminais da torneira elétrica, ele utilizou um par de fios de cobre, de área de seção reta igual a 4 milímetros quadrados. Tem um errinho ali, né? Aquele 2 devia ser quadrado lá em cima do milímetros. E de 28 metros de comprimento total. Desde o quadro de distribuição, onde ficam os disjuntores, até a cozinha. Beleza. Aí vem agora as informações mais cruciais. A tensão medida na saída do quadro de distribuição é 220 volts. Considere que a resistividade do fio de cobre é de 1,7 vezes 10 elevado a menos 8 ohms vezes metro. Considerando a resistência da fiação, a tensão aplicada aos terminais da torneira é mais próxima de... Então vamos entender o que está acontecendo aqui. Toda vez que nós temos um material condutor, um fio, por exemplo, imagina um fio que vai ser fácil. Nós podemos aplicar a este fio uma diferença de potencial. Isso é, eu posso pegar uma ponta desse fio e aplicar um potencial, a outra ponta desse fio e aplicar outro potencial. Isso vai criar nele uma diferença de potencial. Uma ponta vai estar com um potencial diferente da outra ponta. E o que isso gera para a gente? Bom, dentro dos fios, né, dentro de um fio condutor, principalmente se ele for metálico, você tem um mar de elétrons, você tem muitos elétrons ali dentro, porque são formados de átomos, então tem elétrons. E essas cargas, esses elétrons, eles reagem aos potenciais. Não sei se você se lembra, mas cargas negativas, elas têm a tendência de migrarem para regiões de alto potencial. Então, quando você submete seu fio a uma diferença de potencial, você ordena as cargas que estão dentro dele, os elétrons, e esses elétrons eles passam a fluir dentro desse fio. Eles passam a andar para a região de maior potencial. E isso é curioso, é interessante, porque nós geramos ali um fluxo de elétrons. Esse fluxo de elétrons ele é chamado de corrente elétrica. Bom, só que esse fio, ele não é feito só de elétrons, ele é feito de átomos, feito de um monte de coisa. Então o caminho da passagem desses elétrons, ele não é um caminho exatamente livre. Então esses elétrons eles vão interagindo, eles vão batendo, eles vão colidindo, e isso tudo cria uma certa resistência à passagem desses elétrons pelo fio. Então todo material ele tem uma certa resistência à passagem de elétrons, de maneira que se você tiver um fio muito grande, pode ser que lá no final do fio nem chegue a corrente elétrica. Ela está até tentando passar, mas a tensão não é suficiente para conseguir fazer essa carga sair de um ponto e chegar até lá no outro, porque ela encontra muita resistência na passagem desse fio. Isso é relativamente comum, por exemplo, quem trabalha com audiovisual, sabe que você não consegue ter, por exemplo, um cabo HDMI muito longo para você conseguir transmitir uma imagem, porque esses sinais eles são sinais sensíveis, eles não podem estar submetidos a altas tensões, então o que acontece é que esse fio ele oferece muita resistência. Então se eu tenho um fio grande, se meu sinal não passa, a imagem não chega lá do outro lado, ele não consegue transmitir essa imagem. Isso serve para qualquer coisa. Se você quiser ligar, por exemplo, seu celular para carregar, se está longe da tomada e você pegar uma extensão muito comprida, pode ser que dependendo do tamanho dessa extensão, você não vai conseguir carregar o seu celular, porque né, as cargas não vão conseguir chegar até lá do outro lado da extensão por conta dessa resistência. Então é mais ou menos isso que está acontecendo aqui nesse nosso problema aqui. Você tem uma torneira que ela foi instalada na cozinha,
mas você tem uma fiação de 28 metros desde o disjuntor até chegar nessa fiação. Então essa fiação, ela consome parte desse potencial elétrico que foi disponibilizado para ela. De maneira que lá na torneira, efetivamente, vai chegar uma quantidade menor de potencial elétrico. Mas sabe-se que precisa chegar 30 amperes lá. Isso, a corrente, a gente sabe que vai chegar a 30 amperes. O problema é, qual é então a tensão elétrica que vai chegar lá nessa corrente? Para isso, nós precisamos recorrer aqui a algumas ideias do Ohm. Ohm, ele elaborou duas leis. A primeira delas diz que nós temos tensão e corrente elétrica como duas coisas proporcionais em um circuito. Quanto mais eu aumento a tensão, mais eu aumento a corrente. Só que existe uma constante de proporcionalidade entre elas, que é a resistência elétrica. É o quanto meu material ele impede a passagem de corrente elétrica. Matematicamente, essa lei é expressa como U igual a R vezes I. Tensão é igual a resistência vezes corrente. Mas a segunda lei é a lei que diz que dentro de um material, como é que se forma a resistência desse material? Então ela vai depender de que material é esse, porque tem materiais que têm maior facilidade de permitir que os elétrons passem e materiais que barram mais a passagem desses elétrons. Esse coeficiente que cada material tem, ele é chamado de resistividade elétrica. Então o cobre tem um, a prata tem outro, o ouro tem outro, cada material tem a sua resistividade elétrica. Depende também do tamanho desse material. Quanto maior for o material, mais resistência ele oferece. E depende também do calibre, ou seja, da área de seção reta, da grossura desse fio. Se for um fio muito fino, você tem pouco espaço para a passagem desses elétrons. Então ele vai oferecer maior resistência elétrica. Se for um fio largo, um fio grosso, né, com grande calibre, então ele tem mais espaço, mais banda para as passagens desses elétrons, e os elétrons terão mais facilidade de passarem por esse fio. Então, matematicamente, a gente expressa R igual a ρ, que é a resistividade elétrica, vezes L, que é o comprimento, dividido por A, que é a área de seção reta desse fio. Então, para esse caso aqui, o que nós precisamos saber é qual é a resistência que esse fio oferece. Porque se eu souber qual é a resistência que esse fio oferece, então a gente consegue calcular qual é a tensão. Por quê? Porque a tensão que vai chegar lá na minha torneira, ela é a tensão que eu tenho no meu disjuntor, menos a tensão que foi consumida por essa fiação toda, né? Por esses 28 metros de fio. Então, como é que eu vou saber? Primeiro, eu sei que no meu disjuntor eu tenho 220 de tensão. Ok, já substituí ali o I1 por 220. O U que está ali à esquerda é a tensão que vai chegar lá na minha corrente. O U2 é a quantidade de tensão que vai ser consumida pela minha fiação. E tensão, segundo a primeira lei de Ohm, ela é resistência vezes corrente. Então eu já substituí ali o U2 por R vezes I, onde R é a resistência do fio e I é a corrente elétrica que tem que chegar lá na minha torneira, que vai passar por esse fio. Que o exercício também já garantiu para a gente que ela tem que ser 30, então eu já substituí ali o I por 30. O nosso problema, então, para achar a tensão que chega lá na torneira, ficou só naquele R, que é a resistência que o fio oferece. Então, para nós encontrarmos essa resistência, eu vou utilizar aqui a segunda lei de Ohm. Resistência é igual a resistividade vezes comprimento dividido por área, ρ vezes L sobre A. Então, o valor da resistividade ele já entregou ali para a gente, é 1,7 vezes 10 a menos 8 ohms metro. L é o comprimento do fio, nós sabemos que ele é de 28 metros. E A é a área de seção reta do meu fio. Aqui toma cuidado, porque observe que o comprimento dele está em metros, o coeficiente de resistividade está em ohms vezes metro, então essa minha área ela não pode estar em milímetro quadrado, senão zoou tudo a minha medida. Eu preciso que ela esteja em metro quadrado. Então, para transformar ali de milímetro quadrado para metro quadrado, eu estou multiplicando por 10 a menos 6, tá bom? Então, 4 vezes 10 a menos 6, aquele 10 a menos 6, ele surge da transformação de milímetro para metro. Professor, mas para eu transformar de milímetro para metro, não é só dividir por 1000? Só que cuidado, que aqui eu não estou transformando de milímetro para metro, eu estou transformando de milímetro quadrado por metro quadrado. Então isso tem que ser 1000 ao quadrado, dividir por 1000 ao quadrado, né? Que é a mesma coisa de dividir aí por 1 com 6 zeros na frente, que é onde surgiu ali aquele 10 elevado a menos 6, beleza? Então agora é só operar aquilo ali. Para ficar mais fácil, eu vou pegar o 28 que está ali no fim e dividir pelo 4. Assim a gente já consegue fazer a divisão, né? E foge daquele número com vírgula. E o 10 vezes o 10 elevado a menos 8, eu vou simplificar com 10 elevado a menos 6, eu posso fazer uma divisão ali, já que as potências têm a mesma base. Aí vai ficar assim, ó, 28 dividido por 4, 7. Eu só copiei 1,7 ali no começo, você viu? Só copiei. Aí 10 a menos 8 dividido por 10 a menos 6, você
mantém a base e subtrai os expoentes. Então, menos 8 menos menos 6, esse encontro de menos vai virar mais. Então, menos 8 mais 6 dá menos 2. E 28 dividido por 4 apareceu 7 ali no finalzinho. A gente faz 1,7 vezes 7 e descobre que a resistência desse nosso fio aí, ela é de 11,9 vezes 10 elevado a menos 2 ohms. Que eu posso voltar ali então com a minha vírgula 2 casinhas para assumir que aquela potência e descobrir que a minha resistência é de 0,119 ohms. Essa é então a resistência elétrica que essa fiação oferece para a passagem de elétrons. Agora eu posso voltar então lá na tensão e substituir ali o valor de R por esse 0,119. Então vai ficar assim, tensão é igual a 220 menos 0,119 vezes 30. Quando você multiplica 0,119 por 30, você vai chegar ao valor de 3,57. E 220 menos 3,57, você descobre que vai chegar lá na torneira um total de 216,46 volts. Como no enunciado ele diz, a tensão aplicada aos terminais da torneira é mais próxima de, nós ficamos com letra C, 216 volts. Questãozinha legal para a gente treinar aí as duas leis de Ohms, né? Observe que a gente utilizou a primeira lei de Ohm e utilizamos também a segunda lei de Ohm na mesma questão. Questãozinha muito legal, muito interessante e ainda trouxe essa modelagem aí, né, de queda de tensão por conta da existência de um resistor. Nesse caso, o resistor é o próprio fio que está oferecendo a resistência à passagem de corrente elétrica. Muito bem, muito legal, olha só, interessante. Vamos para a nossa próxima então, vamos ver o que mais nos aguarda hoje. Vamos lá. Carregadores elétricos são projetados para fornecerem energia a baterias recarregáveis, como as usadas em aparelhos celulares e máquinas fotográficas. As especificações típicas de um desses dispositivos são, então temos ali carregador, entrada em corrente alternada, AC, corrente alternada. Corrente alternada é o seguinte, como eu disse agora há pouco, a gente tem um fio e a gente pode submeter esse nosso fio a certa diferença de tensão nas duas pontas dele, né? Uma diferença de potencial nessas duas pontas. E isso ordena e movimenta as cargas dentro do fio. O problema é como que eu gero essas tensões nas pontas do meu fio. Então, existem várias maneiras de a gente fazer isso. Eu posso colocar cargas eletrizadas, só que essas cargas elas vão ser praticamente imediatamente neutralizadas, porque o fio ele é condutor, então vai trocar cargas, vai neutralizar essas cargas e tal. Mas as maneiras mais utilizadas tem duas possibilidades. Usando baterias e pilhas. Então eu uso reações químicas que podem produzir para mim diferença de potencial, né? Então elas liberam para mim cargas que produzem essa diferença de potencial. Só que por se tratar de uma reação química, essas reações químicas elas acontecem em uma taxa constante. Então você tem uma corrente que ela sempre vai fluir no mesmo sentido, da região de menor potencial para a região de maior potencial, né? Ali no cátodo e no ânodo da sua pilha. Então você vai ter uma corrente que ela sempre vai fluir no mesmo sentido, com a mesma intensidade, está tudo bem. A segunda maneira, então, no caso terceira, né, mas a segunda mais utilizada que nós temos de gerar diferente potencial, é nós ligarmos esse nosso fio em um dínamo. O que é um dínamo? Ele basicamente é uma bobina de fio enrolada, onde você fica passando um ímã no meio dessa bobina, por exemplo. Os ímãs, eles conseguem interagir com essas bobinas, né, por efeitos eletromagnéticos. Os campos elétricos e os campos magnéticos interagem. Mais para frente a gente vai discutir essas ideias. Mas a ideia é que eles interagem e quando esse ímã fica passando para a bobina, você consegue arrastar cargas nessa bobina. Então você gera diferença de potencial nessa bobina. E aí, consequentemente, se tem um fio ligado a ela, você gera a diferença de potencial. O problema é que quando esse fio, quando esse ímã ele sobe a bobina, então você gera potencial em um sentido. Quando esse fio desce, quando esse ímã desce, ele inverte o potencial. É como se eu fizesse assim, ó. Está gerando corrente na minha bobina. Quando o fio sobe, a corrente sobe. Quando o ímã sobe, a corrente sobe. Quando o fio desce, a corrente desce. Então, se você tem um fio, uma fiação, que ela é ligada em geradores eletromagnéticos, então você tem corrente alternada. Isso é, a corrente ela fica indo e voltando várias vezes por segundo nessa fiação. Diferente da pilha, que ela vai num sentido só. Então, quando ele diz ali, ó, a entrada, corrente alternada de 100 a 240 volts, é que você tem esse tipo de corrente, que ela está sendo produzida por um gerador eletromagnético, que é o que a gente usa comercialmente praticamente em todos os lugares, tá? E ali essa entrada, então, ela pode ir de 100 volts até 240 volts de diferente potencial.
com uma corrente de 200 miliamperes em uma frequência de 50 a 60 Hz. Isso é, frequência é a quantidade de vezes que algum fenômeno acontece por segundo, né? Por unidade de tempo, nesse caso aí Hertz é por segundo. Então ele está dizendo que essa corrente, ela pode ir e voltar, ou seja, ela pode oscilar de 50 a 60 vezes por segundo. 60 é o padrão que nós usamos aqui no Brasil, né? 60 Hz. Bom, mas esse carregador, então, ele recebe desse jeito, e dentro dele ele transforma essa energia porque ele quer carregar uma bateria. A bateria não pode receber corrente alternada, ela tem que receber corrente contínua. Então dele sai corrente contínua de 1000 miliamperes numa tensão de 5 volts. Então ele reduz a tensão para 5 volts e libera uma corrente contínua de 1000 miliamperes. Aumenta a corrente, diminui a tensão. E ali a bateria, então ela é uma bateria que funciona em 1,5 volts e ela tem uma capacidade energética de 4.000 mAh. Miliampere-hora é a quantidade de energia que ela consegue armazenar dentro dela, né? A energia ela pode ser medida em várias unidades. Joule é a mais comum, pode ser medida em calorias, etc. Mas na parte elétrica, uma unidade bastante conveniente para a gente medir é o miliampere-hora, ou ampere-hora, né? O quilowatt-hora também pode ser. A gente tem algumas medidas aí de capacidade energética, de energia, de armazenamento energético. Bom, a pergunta é, usando esse carregador então com corrente máxima, qual é o tempo total que demora para essa bateria ser carregada? Quantas horas vai demorar para essa bateria ser carregada? Então vamos lá, a formulazinha que modela para a gente que nós vamos usar é a ideia da formulazinha da corrente elétrica. O que é corrente elétrica? Corrente elétrica ela é quantidade de carga dividido pelo tempo, né? Só uma correção aqui, desculpa, eu falei ali que miliampere-hora, eu não sei se eu falei isso, mas eu tenho a impressão que eu usei a palavra energia, cuidado, é a quantidade de carga que é armazenada nela, tá? Energia e carga são coisas diferentes, inclusive quilowatt-hora, ele é uma unidade de medida energética, tá bom? Miliampere-hora, unidade de carga. Carga e energia não são a mesma coisa. Então ali ó, nós temos I, que é a corrente, que é igual a quantidade de carga dividido pelo tempo. Bom, a corrente máxima que ele suporta ali, está lá em cima na saída, é 1000 miliamperes. Então o tempo todo esse carregador, se ele estiver operando na máxima possibilidade dele, ele vai estar cedendo o tempo todo miliampere-hora. E a quantidade total de carga que ele tem que ceder para essa bateria é 4.000 miliampere-hora. Então, no lugar ali da carga, 4.000. Passa o tempo multiplicando, 1.000 dividindo, 4.000 dividido por 1.000, nós descobrimos que o tempo total que demora para essa bateria ser carregada é um tempo de 4 horas. Olha só, matematicamente bem tranquila essa questão aqui para a gente resolver, né? Então, alternativa C, 4 horas de carregamento. Muito bem, vamos para a nossa próxima questão. Nós temos aqui uma análise de circuito. E o seguinte para a gente, no circuito elétrico estão associadas 4 lâmpadas elétricas idênticas, A, B, C e D. Considere a fonte de tensão V ideal. Quando ele diz considere a fonte de tensão V ideal, é que ele está considerando que, primeiro, ela serve para esse circuito aí, muito bem. Segundo, ela não está tendo gastos energéticos internos dela, eu não preciso ficar considerando esses gastos energéticos dela. Geradores reais, eles, enquanto geram energia, eles perdem parte dessa energia que eles estão gerando. Essa aí não, ela é ideal. Bom, comparando-se o brilho das lâmpadas, se a lâmpada A queimar, ou seja, se a lâmpada A apagar, de modo que não possa conduzir corrente elétrica, não passa mais corrente elétrica por ela. Observa-se que, então, o que vai acontecer aí? Gente, duas coisas. Primeiro, nós podemos associar os nossos elementos em um circuito de maneiras diferentes. Nós podemos associar eles em série ou em paralelo. Como é que eu sei quando eles estão ligados em série? Eles estão ligados em série quando eu vou percorrendo o meu circuito e por um mesmo caminho que eu faço, sem repetir nenhum ponto nesse caminho, né? Eu não faço nenhum tipo de ciclo, sem repetir nenhum ponto, eu consigo passar por esses dois elementos ao mesmo tempo, né? Na mesma ida do meu circuito. Por exemplo, olha lá a lâmpada A e a lâmpada B. Se eu vou percorrendo o meu circuito pela fiação, quando eu chego na lâmpada A, eu não tenho outro caminho que não seja passar pela lâmpada B. Então eles estão em série. Eles estão em série. Isso é diferente entre a lâmpada A e a lâmpada C. A lâmpada A e a lâmpada C, elas estão em paralelo. Observe que quando eu saio ali do mais da minha fonte de tensão, eu chego em um ponto ali que eu tenho uma divisão, eu tenho que escolher, ou eu vou para a lâmpada C ou eu vou para a lâmpada A, eu não consigo ir para as duas no mesmo caminho. Quando isso acontece, então eles estão em série, tá bom? Em série. Bom, o que isso muda para a gente? Muda que a corrente elétrica ela precisa ter um caminho fechado para ela passar. Então, a corrente elétrica saiu ali do mais. Quando ela chega ali, ela tem que se dividir e ir parte dela para o A, parte dela para o C.
e depois ela se reencontra. A corrente elétrica ela tem preferência de passar por caminhos onde exista mais facilidade. Então observe que quando a gente sai de B e quando a gente sai de C, bom, quando eu saio de C eu já encontro de cara ali um caminho para voltar direto para minha fonte de tensão. Quando eu saio de B, eu encontro também uma divisão ali do meu circuito, onde eu posso ou ir para a lâmpada D ou voltar direto para a minha fonte de tensão. Passar pela lâmpada D significa encontrar muito mais resistência. Então a corrente elétrica ela não faz isso, ela vai para o caminho mais fácil. Então do jeito que o circuito está aí, essa lâmpada D ela já não acende. Já não acende porque a minha corrente elétrica não faz sentido para ela passar ali. Ela pode passar direto, né? E voltar direto para minha fonte de tensão sem precisar passar pela D. Agora o problema é, quando o ar queima, o que acontece quando o ar queima? Quando o ar queima, a corrente elétrica já não consegue mais passar por ela. Então ela saiu da minha fonte de tensão, ela tem dois caminhos, ela pode ir por C ou ela pode ir por A, só que A está aberto, ela não consegue passar. E se ela não consegue passar pelo A, ela também não vai chegar em B, porque B está em série com A. Ou seja, a minha corrente elétrica ela vai sair, vai ir toda ali para o C e do C ela vai voltar direto para minha fonte de tensão. Ou seja, a minha lâmpada B se apagaria, porque A não está mais deixando chegar corrente elétrica em B, então A queimou, não deixa mais passar corrente elétrica, B apaga. E a D continua apagada porque ela nunca esteve acesa. Então nós chegamos à alternativa letra B de bola. A lâmpada B apaga-se, a C permanece acesa com o mesmo brilho, porque nada mudou para ela, e D permanece apagada porque D nunca esteve acesa nesse circuito aí, não faz sentido a corrente elétrica passar pela lâmpada D. Beleza? Muito bem, muito legal a análise desse circuitinho aqui. Nós temos mais uma aqui para fazer, olha só. Hein? Princípio de funcionamento do touchscreen, olha lá. Muitos smartphones e tablets não precisam mais de teclas, uma vez que todos os comandos podem ser dados ao se pressionar a própria tela. Inicialmente, essa tecnologia foi proporcionada por meio das telas resistivas, formadas basicamente por duas camadas de material condutor transparente que não se encostam até que alguém as pressione, modificando a resistência total do circuito de acordo com o ponto onde ocorre o toque. A imagem é uma simplificação do circuito formado pelas placas, em que A e B representam pontos onde o circuito pode ser fechado por meio do toque. Então você tem ali a representação, aquele epsilon que está ali é a fonte de tensão, tá? Substitui o V por epsilon, mas não muda nada. E aí a gente tem 4 resistores, todos com 4 kΩ de resistência. 2 pontos A e B onde a gente tem interruptores, a gente pode interromper a passagem de corrente elétrica no circuito. Qual é, então, a resistência equivalente no circuito provocada por um toque que fecha o circuito no ponto A? Então a gente vai fechar aquele disjuntor ali do ponto A, vai fechar aquela malha ali e vai ter uma passagem para a corrente elétrica. A pergunta é, se eu fechar o A, eu poderia substituir todos esses resistores por um único resistor de qual medida? Ou seja, eles estão se comportando no total, no geral, com qual resistência elétrica? Então observe que ali perto do ponto A nós temos um resistor de 4 kΩ acima e à esquerda nós temos um outro que está em paralelo a ele. Aquele resistor que está ali próximo ao ponto B, como o circuito está aberto, não vai passar corrente elétrica por ele, então a gente pode desconsiderar ele. Aquele resistor ali pertinho do B, ignora ele. Agora os dois de cima eles estarão em paralelo e o de baixo vai estar em série com eles. Então nós temos uma associação mista, 2 resistores em paralelo e um em série, tá bom? Quando isso acontece, nós vamos resolver primeiro os 2 de cima que estão em paralelo e depois em série. Quando nós temos 2 resistores em paralelo, para a gente achar a resistência equivalente, nós usamos uma formulazinha que diz que o inverso da resistência equivalente, ela é a soma dos inversos das resistências. Então, 1 sobre resistência equivalente é igual a 1 sobre resistência 1 mais 1 sobre resistência 2. Onde a resistência 1 é 4 kΩ, a resistência 2 também é 4 kΩ. Quando a gente soma 1/4 com 1/4, nós chegamos no valor de 2/4. E eu não quero o inverso da resistência elétrica, eu quero a resistência elétrica, então eu vou inverter todo mundo. 1 sobre RE vai virar RE sobre 1, e 2 sobre 4, 4 sobre 2. E quando a gente divide 4 por 2, nós descobrimos que essa resistência equivalente é 2 ohms. Então ali em cima, nos 2 primeiros resistores que estão em paralelos, eu poderia, sem dano, substituir os 2 por um único resistor de 2 ohms. Só que esse resistor está em série com o resistor de baixo. E resistores em série, é só a gente somar o valor deles. Então o resistor equivalente ali seria o 2 do resistor de cima ali dos 2 paralelos, mais os 4 kΩ do resistor que está embaixo. 2 mais 4 é 6, ou seja, a resistência equivalente desse circuito inteiro
Quando a gente fechasse o disjuntor A, seria de 6 kΩ, alternativa letra C. Letra C. Questãozinha legal também de fazer, ela é tranquila, não é difícil, fácil de interpretar, matemática razoável. E eu tenho certeza que vários de vocês acertaram. Parabéns para todos aqueles que conseguiram resolver aí corretamente essa nossa questão aqui. Beleza? Vamos lá, tem mais uma aqui para a gente ainda. Uma coisa que anda muito em alta, células fotovoltaicas. Vamos discutir um pouquinho sobre elas. As células fotovoltaicas transformam luz em energia elétrica. Um modelo simples dessas células apresenta uma eficiência de 10%. Uma placa fotovoltaica quadrada com 5 centímetros de lado, quando exposta ao sol do meio-dia, faz funcionar uma pequena lâmpada, produzindo uma tensão de 5 volts e uma corrente de 100 mA. Essa placa encontra-se na horizontal, uma região onde os raios solares ao meio-dia incidem perpendicularmente à superfície da Terra durante certo período do ano. A intensidade da luz solar em watts por metro quadrado ao meio-dia nessa região é igual a... Então eu sei o seguinte, eu quero saber a intensidade da luz solar, mas eu sei que toda a luz solar que está chegando na minha placa, só 10% está sendo aproveitado. A eficiência dela é de 10%. Então, se eu souber qual é a potência dessa minha placa, eu consigo saber qual é a potência ou a intensidade de luz que está chegando na minha placa, né? Bom, volt por metro quadrado, ele já deu uma indicação para mim que essa intensidade da luz é potência dividido por área. Por quê? Porque watt é a unidade de medida de potência e metro quadrado é a unidade de medida de área. Então ele quer que eu divida a potência pela área. É isso que ele quer que eu faça. Então, se eu sei a área da minha placa e se eu sei a potência dela, eu consigo saber a intensidade que ela está chegando, ou pelo menos 10% disso. Mas daí, continha de porcentagem, é só fazer, bom, se isso aqui é 10%, quanto que seria o 100%? Uma regra de 3, alguma coisa assim, a gente resolve isso fácil. Então, para achar a área tá fácil, eu sei que ela é quadrada e tem 5 centímetros de lado, só multiplicar lado pelo lado, tá certo? O problema é a gente encontrar aquela potência elétrica ali então, né? Potência elétrica da nossa plaquinha solar aí. Bom, potência elétrica, ela é tensão vezes corrente, tá bom? A gente tem várias maneiras de escrever potência elétrica. Ela pode ser tensão vezes corrente, eu posso escrever ela em função da resistência, em função de outras coisas, mas a maneira mais direta aqui para a situação de escrever a potência elétrica é tensão vezes corrente. Bom, tensão a gente sabe, ela é de 5 volts. E corrente a gente também sabe, é 0,1 amperes ou 100 miliamperes, né? Ali ele entregou para a gente 100 miliamperes, estou transformando em ampere, porque eu quero tudo isso aqui em unidade de sistema internacional, para sair em watt e metro quadrado. Então a potência ele é 5 vezes 0,1, isso nos leva a uma potência, quando você multiplica 5 por 0,1, de 0,5 watts. Então eu já sei que a potência da minha placa é de 0,5 watts. Beleza, tá tranquilo aqui então. Então a intensidade dessa placa seria essa potência dela dividido pela área. Eu não quero em centímetros quadrados, eu quero em metros quadrados, então eu estou medindo ali 0,05 metros vezes 0,05 metros, que vai me dar a área da placa, porque ela tem 5 centímetros de lado. Então, operando aqui, a gente vai ficar com 5 dividido por 0,0025. A gente pode melhorar essa divisão aqui, né? Escrevendo esse 0,0025 como sendo 0,25 vezes 10 elevado a menos 2. Por que escrever assim? Porque aí eu tenho 0,5 dividido por 0,25, que é uma divisão fácil de fazer, né? Isso dá 2. E esse 10 a menos 2, como a gente vai mandar ele para o numerador, então ele vai com o expoente positivo, vai 10 elevado a 2. Então a intensidade ali de uso da placa é 2 vezes 10 elevado a 2 watt por metro quadrado. Só que a gente sabe que essa placa ela tem uma eficiência só de 10%. Então essa intensidade aqui é a intensidade de uso dela, de 10%. Bom, quanto que o Sol está enviando então para ela? Bom, 10% é um todo que foi dividido em 10 partes, né? Então se isso aqui é 10%, eu quero saber 100%, é só multiplicar por 10. Quando a gente multiplica isso aqui por 10, nós caímos em 2 vezes 10 elevado à terceira watts por metro quadrado, a intensidade de luz que está sendo entregue ali para a gente a partir do Sol. A intensidade de luz solar é de 2,10 a terceira watt por metro quadrado. Beleza?
Maravilha, olha só, questãozinha legal, né? Cheia de detalhezinhos ali pra gente discutindo, mas muito curiosa. Bom, eu espero que você tenha aproveitado bastante esse nosso encontro de hoje, tenha conseguido tirar várias das suas dúvidas e tenha expandido um pouquinho mais o seu conhecimento dentro dessa área tão legal, tão interessante que é a física e principalmente essa área elétrica, né? Que é uma área bastante empolgante, bastante legal da gente conhecer. Eu vou ficando por aqui, a gente se vê no nosso próximo encontro. Um grande abraço, um beijo para você, tchau!